Hoje a mosca vai pegar um dos livros financeiros mais famosos do planeta e jogar ele dentro do mercado cripto. Pai Rico, Pai Pobre. Um livro que vendeu milhões de cópias. Um livro que muita gente compra para aprender a ficar rica. Mas existe um detalhe curioso. A maioria das pessoas acha que esse livro fala sobre dinheiro, quando, na verdade, ele fala sobre comportamento. Porque todos os dias o mercado coloca as mesmas oportunidades na frente de milhares de pessoas. E mesmo assim, algumas constroem patrimônio, outras constroem arrependimentos, algumas saem mais fortes a cada ciclo, outras passam anos correndo em círculos. E o mais curioso, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de sorte. E muitas vezes nem de capital. É uma questão de mentalidade. No livro, o autor cresceu ouvindo dois pais. Um ensinava a buscar segurança, o outro ensinava a construir riqueza. E hoje, esses dois pais continuam vivos. Só que agora eles usam corretora, seguem influenciadores, entram em grupos de Telegram, compram altcoins e reclamam no X quando o mercado cai. A diferença é que um continua pensando como um empregado do dinheiro e o outro aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar para ele. E hoje a mosca vai te mostrar como esses dois personagens sobrevivem ou desaparecem dentro do mercado cripto. Porque talvez, sem perceber, um deles esteja morando dentro da sua cabeça. Agora imagina dois investidores. Os dois têm conta na mesma corretora. Os dois seguem os mesmos influenciadores. Os dois assistem aos mesmos vídeos. Os dois entram nos mesmos grupos. E os dois sonham com exatamente a mesma coisa: liberdade financeira. Mas é aqui que as semelhanças terminam. Porque quando aparece uma nova oportunidade, o pai pobre cripto pensa: quanto eu posso ganhar? Já o pai rico cripto pensa: por que isso pode dar certo? Parece uma diferença pequena, mas é ela que muda tudo. O pai pobre cripto passa o dia procurando a próxima moeda que vai explodir, a próxima narrativa, o próximo hype, a próxima promessa de multiplicar capital. Ele está sempre olhando para fora, sempre procurando a próxima oportunidade mágica. Já o pai rico cripto passa mais tempo olhando para si mesmo. Ele estuda, aprende, analisa e entende que nenhuma moeda vai resolver um problema de mentalidade. Porque se você não sabe administrar R$ 1.000, também não vai saber administrar 100 mil. Quando o mercado sobe, o pai pobre cripto se sente um gênio. Quando o mercado cai, procura um culpado. Foi a baleia, foi o governo, foi o influencer, foi a corretora, foi qualquer coisa, menos ele. Já o pai rico cripto entende uma coisa simples. O mercado não tem obrigação de concordar com ele. Quando ganha, aprende. Quando perde, aprende também. Porque cada erro vira experiência. E cada experiência melhora sua tomada de decisão. O pai pobre cripto quer ficar rico rapidamente. O pai rico cripto quer construir riqueza por muito tempo. E essa diferença parece pequena no começo. Mas, depois de alguns ciclos, ela se torna impossível de esconder. Porque um está perseguindo dinheiro, enquanto o outro está construindo patrimônio. E no mercado, essas duas jornadas raramente terminam no mesmo lugar. Agora vem a parte mais curiosa da história. Porque o pai rico cripto e o pai pobre cripto vivem exatamente no mesmo mercado. Os dois atravessam os mesmos ciclos. Os dois veem as mesmas notícias. Os dois acompanham as mesmas narrativas. E os dois sentem as mesmas emoções. Quando começa um bull market, os dois ficam animados. Quando o mercado dispara, os dois sentem euforia. Quando surgem histórias de gente multiplicando patrimônio, os dois começam a imaginar o que fariam com aquele dinheiro. Mas é justamente nesse momento que os caminhos começam a se separar. O pai pobre cripto olha para alguém enriquecendo e pensa: eu preciso entrar agora. Ele corre, ele compra, ele persegue. Ele entra porque o preço está subindo. Porque todo mundo está falando. Porque não quer ficar de fora. O famoso FOMO, o medo de perder a oportunidade.
Já o pai rico cripto observa a mesma situação e faz uma pergunta diferente. Ele não pergunta: quanto isso ainda pode subir? Ele pergunta: por que isso está subindo? Enquanto um corre atrás da multidão, o outro tenta entender a multidão. E isso muda completamente a forma como cada um reage quando o mercado vira. Porque uma hora, todo o ciclo vira. A euforia desaparece. Os foguetes somem. Os influencers mudam de narrativa. E os gráficos começam a apontar para baixo. É nesse momento que o pai pobre cripto entra em pânico. Ele vende por medo. Ele abandona estratégias. Ele toma decisões emocionais. E muitas vezes transforma perdas temporárias em perdas definitivas. Já o pai rico cripto continua observando, porque ele entende uma coisa que o livro tenta ensinar o tempo todo. As oportunidades não desaparecem. Elas apenas mudam de lugar. Enquanto alguns enxergam o fim do mercado, outros enxergam o início da próxima oportunidade. E depois de alguns ciclos, a diferença fica evidente. Um passou anos perseguindo movimentos. O outro passou anos aprendendo com eles. E no mercado cripto, quem aprende costuma sobreviver. Quem apenas persegue, normalmente acaba correndo em círculos. Agora a mosca vai te mostrar uma armadilha que destrói mais patrimônio do que qualquer bear market. E o pior, ela não aparece no gráfico. Ela aparece depois do lucro. Porque ganhar dinheiro é uma coisa. Continuar com ele é outra completamente diferente. Imagina que o mercado entra em alta. As operações começam a dar certo. A carteira cresce. As notificações ficam verdes. E pela primeira vez em muito tempo, o investidor sente que venceu. É exatamente nesse momento que o pai pobre cripto comete seu erro favorito. Ele transforma lucro em consumo. Troca de celular, troca de computador, troca de carro. Compra coisas que não precisava, coisas que nem pensava em comprar antes. Mas agora quer mostrar para o mundo que ganhou dinheiro. E sem perceber. Começa tudo de novo. O patrimônio desaparece, o dinheiro some. E no próximo ciclo ele volta para o mesmo ponto de partida. Correndo atrás da próxima oportunidade. Correndo atrás do próximo pump. Correndo atrás da próxima sorte. É como encher um balde furado. Por mais que entre água, ela nunca fica lá dentro. Já o pai rico cripto faz algo diferente. Quando o lucro aparece, ele não pergunta: o que eu posso comprar? Ele pergunta: o que eu posso construir? Porque ele entende que riqueza não é o que as pessoas veem. Riqueza é aquilo que continua existindo quando ninguém está olhando. Enquanto muita gente usa o lucro para parecer mais rica, ele usa o lucro para ficar mais forte, para aumentar seu patrimônio, para melhorar sua posição, para estar preparado para o próximo ciclo. E essa é uma diferença que quase ninguém percebe. O pai pobre cripto usa o mercado para financiar seu consumo. O pai rico cripto usa o mercado para financiar sua liberdade. E depois de alguns anos, os resultados começam a aparecer, porque um está gastando os frutos, enquanto o outro está plantando sementes. E no longo prazo, são as sementes que fazem a floresta crescer. Agora chegamos à ideia mais famosa de todo o livro: ativos. E talvez também a ideia mais mal compreendida do mercado cripto. Porque muita gente acredita que qualquer moeda comprada é automaticamente um ativo. Mas não é tão simples assim. No livro, o pai rico ensinava uma regra muito simples. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo tira dinheiro do seu bolso. Parece óbvio. Mas no mercado cripto, as pessoas costumam inverter essa lógica. Elas compram alguma coisa e imediatamente chamam aquilo de investimento. Mesmo sem saber por quê. Mesmo sem entender o risco. Mesmo sem ter um plano. A verdade é que comprar um token não transforma ninguém em investidor. Assim como comprar uma guitarra não transforma ninguém em músico. O que importa não é possuir. O que importa é entender. O pai pobre cripto costuma acumular moedas. O pai rico cripto procura acumular patrimônio. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas.
Porque patrimônio não é quantidade, é qualidade. O pai pobre cripto tem dezenas de tokens esquecidos na carteira, comprados em diferentes ciclos, diferentes narrativas, diferentes promessas, cada um representando uma esperança, mas quase nenhum representando uma estratégia. Já o pai rico cripto faz perguntas diferentes. Por que estou comprando isso? Qual é o meu objetivo? Qual é o risco? O que acontece se eu estiver errado? Ele entende que um ativo não é definido pelo nome, nem pelo marketing, nem pela comunidade. Um ativo é algo que fortalece sua posição financeira ao longo do tempo. E isso vale para muito mais do que moedas. Conhecimento é um ativo. Experiência é um ativo. Disciplina é um ativo. Uma estratégia bem construída é um ativo. Porque todos eles continuam gerando valor, mesmo quando o mercado está em queda. E talvez essa seja a maior armadilha do universo cripto. As pessoas passam tanto tempo procurando o próximo ativo que esquecem de construir os ativos que carregam dentro delas. Porque uma moeda pode desaparecer, uma narrativa pode acabar, um ciclo pode terminar. Mas conhecimento, ninguém consegue liquidar. E é por isso que o pai rico cripto não mede riqueza pela quantidade de moedas que possui. Ele mede pela capacidade de continuar construindo patrimônio em qualquer mercado. Bull market, bear market, ou qualquer coisa no meio do caminho. Agora deixa a mosca abrir o livro por um instante. Porque talvez você esteja pensando, legal, mas onde está o pai rico e onde está o pai pobre nessa história? Na verdade, eles estiveram aqui o tempo todo, só trocaram de roupa. No livro, o pai pobre acreditava que a segurança vinha do trabalho, do salário, da estabilidade, das certezas. Já o pai rico acreditava que a verdadeira segurança vinha do conhecimento, da capacidade de aprender, da capacidade de construir ativos. E no mercado cripto, essa diferença continua existindo. O pai pobre cripto entra no mercado procurando uma solução. O pai rico cripto entra procurando aprendizado. O pai pobre cripto quer descobrir qual moeda vai subir. O pai rico cripto quer entender por que algumas sobem e outras desaparecem. O pai pobre cripto procura atalhos. O pai rico cripto procura fundamentos. O pai pobre cripto acredita que existe um segredo, uma fórmula mágica, uma narrativa perfeita, uma oportunidade que vai resolver todos os seus problemas. Já o pai rico cripto entende que riqueza não nasce de uma única decisão. Ela nasce de centenas de decisões corretas acumuladas ao longo do tempo. E talvez essa seja a maior diferença entre os dois. Quando o pai pobre cripto perde dinheiro, ele perde confiança. Quando o pai rico cripto perde dinheiro, ele ganha experiência. Quando o pai pobre cripto encontra um obstáculo, ele vê um problema. Quando o pai rico cripto encontra um obstáculo, ele vê uma lição. Quando o pai pobre cripto vê um bear market, ele vê o fim. Quando o pai rico cripto vê um bear market, ele vê preparação. Porque ele sabe que os próximos vencedores normalmente são construídos quando ninguém está prestando atenção. E foi exatamente isso que o autor tentou ensinar durante todo o livro. O verdadeiro patrimônio não está na sua carteira, não está no seu banco, não está na sua corretora. Ele está na sua forma de pensar. Porque uma pessoa com a mentalidade errada consegue perder uma fortuna. Mas uma pessoa com a mentalidade certa consegue reconstruir uma fortuna. E é por isso que o pai rico e o pai pobre continuam tão atuais. Não porque falam sobre dinheiro, mas porque falam sobre comportamento. E comportamento é uma coisa que nem o blockchain consegue substituir. E no fim, talvez a maior lição de pai rico, pai pobre, seja uma das mais simples. O mercado não muda quem você é. Ele apenas amplifica quem você já era. Se você tem disciplina, o mercado recompensa. Se você tem paciência, o mercado recompensa. Se você busca aprendizado, o mercado recompensa. Mas se você busca apenas atalhos, ele cobra a conta. E normalmente com juros. Porque riqueza não é um evento, não é uma operação, não é uma altcoin, não é uma meme coin, não é um bull market.
Riqueza é um processo, uma construção feita decisão após decisão, ciclo após ciclo, ano após ano. E talvez seja por isso que tantas pessoas entram no mercado procurando dinheiro e acabam encontrando autoconhecimento. Porque depois de algum tempo você percebe que o maior desafio nunca foi vencer o mercado. O maior desafio sempre foi vencer a si mesmo. Então, da próxima vez que surgir uma nova narrativa, uma nova promessa de riqueza rápida, ou alguém dizendo que encontrou a oportunidade do século, lembre-se desta pergunta. Estou pensando como o pai rico cripto, ou como o pai pobre cripto, porque os dois continuam vivos, os dois continuam no mercado, e os dois continuam tomando decisões todos os dias. A diferença é que apenas um deles está construindo patrimônio. Se você gostou deste episódio do Rabisco de Livro, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi a maior lição que você tirou de Pai Rico, Pai Pobre? A Mosca lê todos os comentários. E quem sabe, o próximo livro não seja escolhido por você? Eu sou a Mosca. E lembre-se, não é o tamanho da sua carteira que define seu futuro, é o tamanho da sua mentalidade. Até o próximo Rabisco de Livro.